Queridos, abram comigo as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 73, versículo 28. Salmos 73, versículo 28. Já que vocês estavam no Salmo, na oferta, então está pertinho agora, né? Acharam? Diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Vamos repetir junto isso? Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar de novo. Pai, mais uma vez a Tua palavra está sendo exposta. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco de uma forma íntima, profunda. Mas fale aquilo que não queremos ouvir, fale aquilo que o Senhor deseja falar para a Tua igreja nessa noite. Que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, com os nossos corações tranquilos e a nossa mente cativa. Cativa a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é vida, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos faz ser filhos, Senhor. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, para sairmos daqui um pouco mais perto do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é passos para ter intimidade com Deus. Quem quer ser íntimo do Senhor aqui? Isso é o que o Senhor mais deseja. É que nós venhamos a nos tornar íntimos dEle. A mesma intimidade que a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, principalmente quando somos criança, é isso que o Senhor deseja. Ele deseja intimidade. E eu lembro, quando eu era criança, eu era muito íntimo do meu pai. Muito. E meu pai sempre contava as histórias da vida dele para mim, e eu viajava nas histórias dele. Viajava. E eu confesso que já adulto, de vez em quando eu estou em casa, lembro de algumas histórias do meu pai. Mas a convivência, ela gera isso. A convivência, ela gera intimidade. E nunca esqueça disso, o que Deus mais deseja de cada um de nós é se tornar íntimo. Íntimo. Porque nós somos filhos. E qual é o pai que não deseja ter um relacionamento profundo e íntimo com seus filhos? E isso é o que Deus mais deseja. Só que existem algumas instruções para isso. Para nos tornarmos íntimos do Senhor, nós temos alguns passos. Nós temos algumas coisas que são necessárias, porque entenda uma coisa, se intimidade é relacionamento, relacionamento é uma via de mão dupla. O que significa isso? Deus faz a sua parte, e nós devemos fazer a nossa parte, porque não existe relacionamento de uma pessoa. Não existe relacionamento de uma pessoa. Relacionamento tem que ter no mínimo o quê? 2 pessoas. E Deus não é pessoa? É uma pessoa. Então, para a gente se tornar íntimo de Deus, a gente tem que todos os dias manter um relacionamento com Ele. E hoje, de uma forma muito clara e objetiva, eu quero compartilhar com a igreja pelo menos alguns passos que a palavra de Deus nos ensina de como mantemos uma intimidade com Deus. E essa intimidade, esse relacionamento, ele tem que ser constante, diário e sincero. Sincero. Um relacionamento, para ele durar, ele tem que ter sinceridade. Um relacionamento, para ele durar, ele tem que ter fidelidade. Um relacionamento, para durar, ele tem que ter amor. Um relacionamento, para durar, ele tem que ter compromisso. Afinal de contas, para você manter, por exemplo, o seu casamento, quem é casado, tem que ter tudo isso. Com Deus não é diferente. Nós casamos com o Senhor, mas casamos numa cruz. Um casamento de sangue. Um casamento de aliança. Um casamento de entrega. Amém, queridos? Então, vamos aprender hoje, através da palavra de Deus, alguns passos importantes para que a gente consiga, todos os dias, ter esse relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. E a primeira coisa que devemos fazer, o primeiro passo que devemos fazer, é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. O início do relacionamento com Deus está aqui, ó.
nesse livro. É aqui que começa o nosso relacionamento com Deus. Estou ficando rouco, né? Eu estou percebendo. Mas tudo bem, faz parte do relacionamento. É aqui que começa o relacionamento com Deus. Ninguém tem intimidade com Deus sem conhecer quem é Deus. Como é que você vai casar com uma pessoa? Como é que você vai conviver com uma pessoa se você não a conhece? A gente só pode se relacionar com quem nos conhecemos. Então, a palavra de Deus é a fonte de conhecimento de quem Deus é. Um dia, perguntaram para mim assim, pastor, como é que eu faço para conhecer Deus? Eu falei, leia os evangelhos. Ah, mas eu nunca li a palavra de Deus, então começa pelos evangelhos. Ele falou, não, mas eu comecei a ler Apocalipse e me assustei. Eu falei, lógico, você vai começar a ler a palavra por Apocalipse, você vai desistir de Deus. Né? O Apocalipse é o resumo, é o remate de toda a existência humana. Então, nunca se começa pelo Apocalipse, não. Você sai correndo, você se assusta. Tem um dragão, tem não sei o quê, tem os raios, tem a besta, tem o dragão com 7 não sei o quê. Enfim, você se assusta. Então, para começar a conhecer a Deus, comece pelos evangelhos. Leia o evangelho de João. João é conhecido como discípulo do amor. Ele foi o único que deitou a cabeça no ombro de Jesus Cristo na ceia. Comece pelo evangelho de João. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, você só vai conhecer Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Vou repetir, Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra, ela deve ser guardada, para ela ser vivida. Só vivemos a palavra quando a guardamos. Então, o primeiro processo para conhecer Deus e se tornar íntimo dele é guardar a palavra no coração. Porque se a palavra estiver no coração, você vai conseguir viver a palavra. E aí sim começa o processo de relacionamento com Deus. Começa o processo de intimidade com Deus. Então, a primeira coisa, queridos, guardem a palavra no coração. E como é que a gente guarda a palavra no coração? Meditando nela, dia e noite, em todo o tempo. Quer dizer, então, que eu tenho que andar com a Bíblia de braço do braço? Não. Mas pare um momento da sua rotina de vida e leia a palavra. Hoje temos a palavra no seu celular. No nosso celular temos diversas versões. Pare um momento do seu dia. Pega o celular, abra a palavra, leia um trecho do Evangelho, se alimente dela, porque na medida que você vai alimentando a palavra, ela vai ficando guardada no seu coração. Agora, entenda uma coisa, sempre que a Bíblia fala coração, ela está falando do centro das nossas emoções. Toda vez que a palavra de Deus fala coração, ele está falando da nossa centralidade de sentimentos. Aí você começa a amar a Cristo de uma forma extraordinária, porque a palavra está guardada no seu coração. Então leia a palavra, medite na palavra, isso vai te ajudar a ter um relacionamento íntimo com Deus. Quando abrimos a palavra, entenda uma coisa, queridos, toda vez que você abre a palavra, é a boca de Deus para você. É a boca de Deus para você. Ele se revela na palavra. A palavra de Deus, ela é viva. Entenda isso, ela é viva. Esse livro é o único livro que lemos na presença do autor. É o único livro que lemos na presença do autor. Quando você abre esse livro, o autor está presente. O autor está te ensinando, o autor está te mostrando. O autor está fazendo você amadurecer nele. O autor está fazendo você viver nele. Então, quando você abre a palavra de Deus, ela se torna vida em você. Quem já passou por isso, de ler um versículo, hoje ele fala de um jeito, daqui uma semana, 2 semanas, ele fala de outro jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se move nas circunstâncias da nossa vida. Eu até lembro, eu assisti isso, acho que foi um vídeo que eu assisti, que existia uma guerreira de oração, uma mulher de oração, e ia ter um congresso numa outra cidade,
e ela e o marido precisavam viajar para essa outra cidade. Só que eles nunca viajaram de avião, e o marido morria de medo. O marido morria de medo de viajar de avião. E a esposa falou, não, a gente precisa estar lá no congresso de oração e tudo, a gente foi chamado, foi convidado para ir. Ele falou, eu não vou, eu nunca viajei de avião, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a palavra e vou orar. O que a palavra me disser, aí sim, se ela me confortar, eu pego o avião e vou com você. Aí ele abriu a palavra e estava escrito assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí ele falou, está vendo? Como Deus falou comigo? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Deus fala. E se ele falar, gente, hoje estará comigo no paraíso, não tem jeito. Não tem para onde você possa correr, porque a senha foi chamada, né? Então, que a gente possa ler a palavra de Deus para se tornar mais íntimo, mais profundo com eles. Amém, querido? Segundo passo importante para a gente se tornar íntimo de Deus. Tirar um tempo de oração e jejum. Oração e jejum. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 6. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Sabe o que é isso? É relacionamento. É relacionamento no secreto. Ninguém precisa saber que você está orando. Ninguém precisa saber. Entenda uma coisa, oração é estilo de vida. Oração é comportamento. Oração não se resume a palavras. Oração é estilo de vida. Tenha um estilo de vida de oração. Você já orou hoje? Quem orou hoje aqui? Nossa, quanta gente, que bênção. Que bênção, continuem assim. É o momento mais íntimo que a gente tem com o Senhor, é a oração. Se vocês lerem o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas registra pelo menos 20 vezes que Jesus saiu da multidão para orar. Agora, se ele, filho de Deus, fez isso, quem dirá nós? O que eu contei no Evangelho de Lucas, só o que eu consegui contar. Jesus Cristo saiu do meio da multidão, ou seja, ele cumpriu esse versículo. Ele saiu para o secreto. Tá? Aqui no quarto é uma figura de linguagem, mas aqui quer dizer ficar sozinho. Existem momentos que devemos orar em família, amém. Existem momentos que devemos orar em grupo, como aqui a oração coletiva. Mas o momento mais íntimo é quando está você e Deus. Existem dificuldades na nossa vida, entenda isso. Isso não está no meu esboço, mas veio na minha mente. Existem dificuldades na vida que é para a gente ir para o quarto. Existem problemas que acontecem na nossa vida que Deus está falando, vem comigo, está na hora de orar. Vem comigo, vem para o secreto que está na hora de clamar. Então, se você é uma pessoa que não ora com frequência, pode estar certo que Deus vai criar uma situação para que você comece a orar a Ele, para que você comece a clamar a Ele. Isso pode ser uma dificuldade, isso pode ser um desafio, isso pode ser um sofrimento, isso pode ser uma dor. Entenda isso. Deus, ele vai sempre arrumar um jeito para poder conviver com você. Deus, ele sempre vai arrumar um jeito para criar uma intimidade com você. O que a gente precisa é estar atento aos detalhes, porque Deus trabalha nos detalhes. Deus é bom, ele trabalha todos os dias, então fique atento aos detalhes, porque Deus de vez em quando vai levar a gente para um quarto secreto, para a gente poder clamar a Ele, adorar a Ele, esse envolvimento, esse momento de intimidade. A gente precisa orar. E é interessante que Jesus Cristo fez um monte de milagres. Ressuscitou morto, curou cego, curou paralítico, fez um monte de milagres. E os discípulos acompanharam e presenciaram todos esses milagres. Mas quando os discípulos foram pedir alguma coisa para Jesus,
Eles pediram uma coisa só: nos ensina a orar. E aí surgiu o Pai Nosso. Olha que interessante isso. Eles podiam ter pedido: nos ensina a ressuscitar morto, nos ensina a curar paralítico, nos ensina a fazer as maravilhas e sinais. João chama isso de sinais, maravilhas e sinais que você está fazendo no meio do povo. Mas não. Eles perceberam que Jesus Cristo ele se tornava mais íntimo do Pai quando ele se afastava para orar. E os discípulos perceberam isso e disse: nos ensina a orar. Então, queridos, não percam essa oportunidade. Ore todos os dias, comece o seu dia em oração, agradecendo, pedindo que o seu dia seja abençoado. Eu falei aqui uma vez, quando eu ministrei, eu falei sobre profetizar. Profetizar é colocar para fora aquilo que você deseja em relação ao reino de Deus e a sua vida abençoada com Ele. Isso é profetizar. Então fale, quando você acordar de manhã, ora: Pai, eu estou aqui de pé porque o teu fôlego de vida foi renovado sobre mim. Eu estou aqui de pé porque os teus planos continuam de pé para a minha vida. Eu estou aqui de pé porque o Senhor não desistiu de mim. Eu estou aqui de pé porque o Senhor continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Isso já é uma oração. Às vezes a gente fica preocupado falando: o que eu vou falar? Que palavras que eu vou usar? Mas Deus, Ele só quer te ouvir. Ele só quer se tornar íntimo. Se você abrir a sua boca e falar pelo menos: Pai, estou aqui, amém, já é uma oração. E tenha certeza que Deus já se alegrou porque Ele está ouvindo a voz do seu filho. Ele está ouvindo a voz da sua filha. Então, queridos, mantenham uma vida de oração. Tenha certeza que os grandes homens e mulheres de Deus tiveram suas vidas transformadas pelo poder da oração. Então, Paulo entendeu isso, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu não preciso falar, eu posso manter meu pensamento no Senhor. Eu estou no trabalho, mas a minha mente está no Senhor. Eu estou em casa almoçando com a família, minha mente está no Senhor. Eu estou num culto como esse, a minha mente está no Senhor e não no pastor, e não está no Senhor. Mantenha a sua mente, o seu foco. Por isso que a palavra diz que os nossos olhos precisam estar fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Mantenha os olhos nele, através da oração. Isso faz parte de um relacionamento íntimo. E o jejum? O jejum aprofunda essa intimidade. O jejum, ele aprofunda. Oração aproxima, jejum aprofunda. Nunca esqueçam disso. Oração aproxima, jejum aprofunda. Sabe por quê? Porque primeiro somos espírito, depois somos alma e habitamos num corpo. Não inverta isso. Você não é um corpo que possui alma e espírito, não. Você é um espírito criado por Deus. Você é um fôlego de vida que possui uma alma e habita num corpo. Quando findar esse corpo, a alma e o espírito voltam para quem? Para Deus, diz a sua palavra. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito. E como alimentamos o nosso espírito? Com sacrifício. Que sacrifício? Jejum. Por isso que o jejum aprofunda. Então tenha o hábito de jejuar. Agora entenda uma coisa, às vezes falam assim para mim: eu tirei as redes sociais, legal. Eu deixei de passear num determinado lugar, que eu tenho prazer naquele lugar, que eu vou sempre com a minha família. Legal. Mas entenda uma coisa, jejum tem a ver com alimento. Jejum não tem a ver com as coisas. Jejum tem a ver com alimento. Então, verdadeiro jejum é tirar alimentos. Tá? Então, separa pelo menos uma vez por semana, gente. Separa um dia para jejuar. Faça isso, você vai ver o poder transformador na sua vida. E jejum tem que ser junto com oração, senão é regime. Então jejum tem que ser carregado de oração. É impressionante como esses dois processos vão fazer você se tornar íntimo, porque você se aproxima com a oração e se aprofunda com o jejum. Experimente fazer isso, pelo menos comece. Eu não tenho costume de fazer jejum. Faça uma vez por semana, separe um dia na semana. E tire uma coisa que você mais gosta de comer, tire uma refeição no dia, faça alguma coisa. Mas Deus vai olhar e vai falar: nossa, ele nunca fez isso. Ele nunca se moveu dessa forma, porque a nossa vida ela é um movimento para Deus. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra.
Então ele vê tudo o que está acontecendo. E as nossas práticas espirituais são movimentos para Deus. Deus olha lá de cima e fala, opa, meu filho está se movendo de uma forma diferente. Isso agrada o coração de Deus. Ele vai olhar e vai falar, ele nunca fez isso. Ele está começando a se mover. Quer receber coisas diferentes de Deus? Se movimente de forma diferente. Quer viver o extraordinário de Deus? Se mova de forma diferente. Porque Deus ele vai trabalhando na nossa vida, na medida que a gente vai trabalhando na vida dele. Então, quando a gente se movimenta de forma diferente, Deus vai agir de forma diferente. Eu não sei se você já teve aquela sensação de viver na mermice com Deus. Já teve? Eu tive. Você está ali na sua rotina, né? Orando, fazendo, mas... E a vida vai caminhando, Deus vai abençoando, mas, de repente, você muda o seu movimento, acontece uma coisa extraordinária, porque você mudou o seu movimento em relação a Deus. De repente, você orou mais, de repente, você jejuou mais, de repente, você se entregou mais, de repente, você ajudou mais o próximo, de repente, você se doou mais para o próximo. Deus olha lá de cima e fala, uau, meu filho está agindo de forma diferente. Amém? Então, o jejum, ele é fundamental. Fundamental. E os grandes homens de Deus, para viver o extraordinário que eles viveram, que está tudo registrado na palavra, eles fizeram jejum. O próprio Jesus fez jejum de 40 dias. Ele foi levado para o deserto depois do batismo. E ele jejuou. Moisés jejuou 40 dias. Esdras jejuou 3 dias. Elias jejuou 40 dias. Daniel jejuou com seus amigos 21 dias. Paulo jejuou 3 dias, e o próprio Jesus, 40 dias. Então, queridos, isso são práticas espirituais que nos fazem nos tornar mais íntimos de Deus. Isso é necessário, isso é questão de vida espiritual. A gente precisa disso. Sabe, queridos, a nossa alma e o nosso espírito clama. A nossa alma e o nosso espírito clama por práticas espirituais. O nosso corpo não. A nossa carne clama por outras coisas. Mas a nossa alma e o nosso espírito clama por oração, clama por jejum, clama por entrega. A gente precisa satisfazer a nossa alma. A nossa alma precisa se alegrar, o nosso espírito precisa... Sabe aquela frase, espírito abatido? Essa palavra espírito abatido, que isso aparece muito no livro de Reis, essa palavra espírito abatido significa tristeza do espírito, tristeza da alma. Porque quanto mais você alimenta a carne, mais você está matando o seu espírito e a sua alma. Quanto mais você dá preferência para a sua carne, você está entristecendo a sua alma e o seu espírito. Então, queridos, orem e jejuem, sempre. A vida é transformada através dessas duas práticas espirituais. A oração aproxima, o jejum aprofunda. Amém, queridos? Terceira coisa importante, e essa é uma das mais difíceis. Para a gente manter uma intimidade com Deus, para a gente manter um relacionamento com Deus, precisamos ser obedientes. Obedientes. Só que o ser humano ele tem um problema. Ele só quer ser obediente quando ele vai receber alguma coisa por isso. Ele só quer ser obediente quando ele percebe que ali ele vai ter alguma coisa que vai o agradá-lo. Entenda uma coisa, obediência a Deus é questão de reconhecimento de quem somos e de quem Deus é. Muitas pessoas reconhecem Deus somente como Deus. Poucos conhecem como Senhor. Muitas pessoas conhecem Deus só como Deus. Poucos conhecem como Senhor, porque quando reconhecemos como Senhor, devemos obediência. Quando reconhecemos como Deus, queremos milagres. Quando reconhecemos como Senhor, devemos obediência. Agora, o mesmo Deus, Ele é Senhor. Tomé, conhece a história de Tomé? Tomé não acreditava que Jesus Cristo tinha sido ressuscitado.
A primeira vez que Jesus apareceu depois da ressurreição entre os discípulos, eles estavam trancados. Jesus Cristo apareceu, disse: a paz esteja convosco. Tomé não estava ali. Depois, Jesus apareceu de novo, Tomé já estava, só que Tomé tinha entrado, Jesus ainda não estava ali, os discípulos falaram: vimos o mestre. Vimos o mestre. Não acredito, aquela história, né? Só se eu tocar nas feridas dele. Jesus apareceu nesse momento, falou: Tomé, vem aqui. Coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui do lado onde a lança foi colocada em mim. A primeira reação de Tomé foi o seguinte: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ele reconheceu como devedor de obediência e reconheceu como soberano, como Deus. E assim é a nossa vida como homens e mulheres cristãos. Devemos obedecê-lo como Senhor e devemos reconhecer a sua soberania como Deus. Dessa forma, nos tornamos verdadeiros filhos, obedientes. E a obediência, nossa, como Deus se agrada de um coração obediente. Obediência não tem a ver se eu estou entendendo ou não estou entendendo. Não. Obediência não gera questionamento. Obediência é reconhecimento, é reconhecer que Deus tem o controle da nossa vida na mão dEle. Eu só pude trabalhar hoje porque Deus me deu saúde, eu só pude estar com a minha família porque Deus me abençoou com uma família. Eu só pude fazer determinadas coisas porque Deus me abençoou, porque Ele é Deus. E por isso eu me torno obediente, porque a obediência é um movimento que a gente faz que agrada profundamente o coração de Deus. Olha o que Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. João foi um homem obediente. É impressionante como Jesus, quando veio ao mundo, ele não viveu por ele. Ele viveu pelo Pai. Ele falou pelo Pai. Ele agiu pelo Pai. Ele fez os milagres pelo Pai. Ele orou pelo Pai. Ele foi 100% obediente ao Pai. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, disse assim: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu vou repetir. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, ou seja, me tornar obediente ao meu chamado, obediente àquilo para qual eu fui chamado. Entenda uma coisa, eu já falei isso aqui uma vez: a sua vida é o seu chamado. A sua vida é o seu chamado. Então, se você está no seu trabalho, você está cumprindo o seu chamado. A sua vida, ela tem que ser uma vida obediente a Deus a todo tempo. Porque fomos chamados para isso, para ser obedientes. Mesmo que você não entenda alguns motivos, algumas coisas que de repente acontecem na sua vida, mas seja obediente. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus não mandou fazer, não faça. Se Deus ainda não mudou sua direção em relação à última direção que Ele deu, continue a sua jornada, continue o seu caminho. Mas não negocie a obediência jamais. Primeiro, porque a obediência é muito difícil. Não é fácil ser obediente. Não é fácil, sabe por quê? Obediência significa renúncia. Obedecer significa renunciar. Renunciar o meu desejo, renunciar a minha vontade, renunciar o que eu acho, renunciar o que eu sinto, renunciar o que eu quero. Obediência se trata de renúncia, por isso que é difícil. Porque não é natural o ser humano renunciar. Não é. Por isso que a gente precisa de Jesus. Porque é só com Ele que conseguimos ser obedientes. Para ser obediente a Ele, precisamos dEle. Para ser obediente a Ele, precisamos dEle. Precisamos desse compromisso, desse relacionamento. Obediência, ele é um posicionamento feito com disciplina e compromisso. Nunca esqueça disso. Obediência é um comportamento feito com disciplina e compromisso. Disciplina é você saber que tem que fazer aquilo, e você continua fazendo sempre que for necessário. E compromisso é a sua entrega em relação àquilo para Deus. Então, seja disciplinado na obediência.
Crie um compromisso de obedecer a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda, seja obediente. Sabe, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, vocês conhecem a história, quando chegou Pedro é fora do normal, Pedro é fora da curva. Quando chegou a Pedro, falou, imagina lavar meus pés e tudo. Eu imagino Jesus falando, Pedrão, você nunca entende, né, cara? Se você não lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Se você não me obedecer, isso não está na Bíblia, tá? Eu estou só parafraseando. Mas Pedro falou, então, lava o meu corpo todo. Se é para ter parte contigo, se é para viver contigo, lave o meu corpo todo. Mas ele disse assim, o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não vai entender. O que eu estou fazendo agora, esse movimento que eu estou fazendo, de lavar os pés, você não vai entender, mas você entenderá isso depois. Então, isso é obediência, mesmo que você não entenda, querido, se entregue, gere esse compromisso, gere essa dedicação, e lá na frente você vai ver que valeu a pena, você vai ver que foi a melhor decisão da sua vida, obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Amém? Quarto ponto importante, para a gente manter uma vida íntima com Deus e para viver um relacionamento com Deus profundo. Viver em comunidade. Não existe cristão sozinho. Duas coisas que a gente não pode fazer sozinho: casar e ser cristão. Casar e ser cristão, sozinho não tem como. Não existe isso. Para ser cristão, eu preciso de uma comunidade. Jesus, para viver uma vida cristã, ele teve que ter 12. Ele poderia ter feito o ministério dele? Poderia. Sozinho? Poderia. Mas ele montou uma comunidade de 12. Aqui eu creio que tem mais de 12. Então a gente é uma verdadeira comunidade, cheio da graça, cheio do favor de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. E eu tenho certeza que a gente aqui, como comunidade, a gente está expressando o ser cristão. Igreja é para isso. Igreja é o corpo de Cristo, cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua parte, cada um vivendo aquilo para qual foi chamado. Isso é o corpo de Cristo, isso é comunidade. Por isso que Deus falou para Pedro sobre essa palavra sua, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha, rocha quer dizer afirmação. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro já estava louco, né? Porque foi perguntar pela terceira vez. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu já te disse que te amo. Ele falou, então, sobre essa rocha, no grego quer dizer afirmação. Sobre essa afirmação, isso que você está falando, de me amar, sobre esse amor eu vou fazer a minha igreja. Sabe por que existe a igreja? Porque amamos a Cristo. Igreja é amor, a igreja é a expressão máxima do amor que temos pelo Senhor. Quando entramos aqui, louvamos. Queridos, o louvor nos enche, nos transforma, nos prepara, nos faz prontos para ouvir a palavra dEle. A igreja existe por causa do amor, por causa dessa afirmação de Pedro. Então, Jesus Cristo criou a igreja para que ela seja um grupo de pessoas que amam o Senhor, independente das circunstâncias da vida. Eu não sei o que você viveu hoje, mas você está aqui por causa do amor que você tem por Deus. Eu não sei o que você passou hoje, mas você está aqui porque você ama Jesus Cristo. Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa dos amigos. Não, é porque amamos o Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. Só podemos ser cristão quando existe esse relacionamento. Esse relacionamento de corpo, de família. Amém, queridos? Então, entendam isso. Só é possível através de uma comunidade, uma vida em comunidade. Essa vida, ela gera relacionamento. Sabe, quando você abençoa a pessoa que está do seu lado, você está tendo um relacionamento com Deus. Quando você fala uma palavra abençoada para a pessoa que está do seu lado ou atrás de você, você está tendo nesse momento um relacionamento com Deus. Entenda que o que você está fazendo não é para a pessoa, é para Deus. Lembra quando Jesus Cristo diz no final,
Em Apocalipse diz isso: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Entenda que quando você está fazendo para o próximo, você está fazendo para Cristo. A igreja, ela existe para expressar essa doação ao próximo. E dessa forma estamos amando a Cristo. Por isso que não tem como ter um relacionamento se não vivemos em comunidade. Essa coisa da pessoa falar, eu sou igreja. Não, não é. Isso é uma frase do inferno. Eu sou igreja. Não, você não é igreja. Porque Deus não disse, quando tiver um reunido eu estarei presente. Não. Ele não disse isso. Ele disse, quando tiverem 2 ou mais, ali eu estarei presente. Isso é igreja. Isso é igreja. Amém, queridos? Então, para a gente viver íntimo e ter um bom relacionamento, precisamos de uma comunidade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou repetir. Olha quanto ensinamento esse versículo tem para nos dar sobre viver em comunidade. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles, nós aqui, também estejamos, para que o mundo, as pessoas que estão lá fora, creiam que tu me enviaste. Quando as pessoas olham para nós, sabem que Jesus Cristo veio. Quando a pessoa olha para a minha vida, para a sua vida, quando olha a gente em comunhão, quando olha a gente participando de uma comunidade, que igreja que você vai? Vou na comunidade da esperança. Quando você começa a revelar a sua unidade com o corpo, você está dizendo para as pessoas lá fora o seguinte: Jesus veio, Jesus veio, Jesus veio. Isso revela, Jesus disse isso, para que as pessoas creiam, Senhor, nessa unidade que o Senhor, que o Pai me enviou. Então, queridos, lembra que eu falei da necessidade da alma e a necessidade do espírito? A necessidade da alma e do espírito, ela tem essa necessidade de comunhão, de estar próximo daquelas pessoas que estão caminhando na mesma direção. Se você olhar, todos que estão aqui, estamos caminhando para a mesma direção, para o mesmo objetivo, que é estar com Cristo eternamente, onde não haverá mais choro, não haverá mais lamento, só haverá alegria. A gente está voltando para casa, nunca esqueça disso, a gente está voltando para casa. A gente está aqui de passagem. A nossa vida é uma jornada. E ela vai acabar. A gente está voltando para casa. Só que a gente precisa voltar para casa de forma íntima, para quando chegarmos na porta da casa, não ouvir: quem é você? Porque, se você for ler em Apocalipse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E Jesus vai chegar e vai falar: eu não te conheço, aparta-te de mim. Por quê? Porque não teve intimidade, não teve compromisso. Intimidade e compromisso não é discurso. Intimidade e compromisso com Deus são atitudes diárias, práticas espirituais diárias, que nos fazem estar sempre íntimos e profundos com o Senhor. Então, como estamos caminhando para casa? Precisamos avaliar isso. Como estamos voltando para casa? Será que quando eu chegar em casa eu vou ser aceito? Será que quando eu chegar em casa eu vou ouvir aquela frase: vem bendito do meu Pai para o lugar que eu preparei para você? Porque isso ele vai dizer para as pessoas íntimas, as pessoas de relacionamento, as pessoas que viveram aqui na terra de forma profunda, íntima com o Senhor. Porque a própria palavra diz: céus e terra passarão, isso vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, criando intimidade em cada um de nós, enquanto estamos voltando para casa. Isso a gente precisa ter consciência disso. Amém? E o último ponto, querido, antes da gente entrar em oração: para ter intimidade com Deus, para viver profundamente com Deus, precisamos ter um coração grato. Um coração grato. Sabe, queridos, a gratidão quebranta o coração de Deus.
A gratidão quebranta o coração de Deus. Por isso, independente das circunstâncias, seja sempre grato ao Senhor, sempre. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, de vez em quando eu paro e faço uma retrospectiva da minha vida. Dá até medo, mas eu faço. E aí eu vejo o quanto o Senhor foi bom, o quanto o Senhor foi misericordioso, o quanto o Senhor me amou, o quanto o Senhor fez para me trazer até aqui. Não tem como não ser grato. Não tem como não ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Quantas coisas a gente já passou? Quantas coisas a gente já viveu? De repente você vai falar, pastor, não era para eu estar aqui hoje. E você está. E você está. Quantos livramentos você já teve que você nem percebeu? Quantas coisas Deus já fez na sua vida que de repente você estava tão focado nos problemas que você não percebeu os detalhes do agir de Deus? Porque, entenda o seguinte, aquilo que focamos atrai a nossa atenção. Aquilo que focamos atrai a nossa atenção. Então, se você focar nos problemas da vida, os problemas vão atrair a sua atenção. Mas se você focar no Senhor, queridos, você só vai olhar para o Senhor e vai ser grato o tempo todo. O tempo todo. Jesus Cristo, quando foi ressuscitar Lázaro, Ele disse, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque isso que eu vou fazer é para glorificar o Teu nome. É para saber que o Senhor é Deus. Então seja grato a Deus. Porque Deus ainda continua agindo na sua vida. Tanto é que Ele está falando essa noite a você. Ele continua agindo na sua vida. Ele continua trabalhando. Agora entenda, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus ainda tem preparado para cada um de nós. Então já agradeça na certeza que tempos bons virão, já agradeça. Sabe o que é agradecer sem acontecer? É fazer o que precisa acontecer já se tornando existência na sua vida. Então já agradeça, já comece a visualizar as coisas acontecendo. A gratidão é isso, já é agradecer e na certeza de que vai acontecer. Então tenha uma vida de gratidão. Tenha uma vida de compromisso de dizer, Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E tenha certeza, se você acordou hoje de manhã, é porque os planos de Deus continuam de pé. Isso já é motivo para você ser grato ao Senhor. Seja grato o tempo todo. Mesmo que você esteja com o coração doendo, mesmo que você esteja, de repente, passando uma fase turbulenta, um sofrimento, experimenta liberar a gratidão. A gratidão, ela vai mudar as circunstâncias. A gratidão, ela vai mudar as situações. A gratidão, ela vai criar um movimento diferente de Deus na sua vida. Lembra que eu falei? Quer viver coisas diferentes de Deus? Haja de forma diferente. E uma delas é a gratidão. Preste gratidão ao Senhor com a sua vida. Seja grato todos os dias. Amém, queridos? Esses são os passos fundamentais. Salmo 107, versículo 1 diz assim. O pessoal do louvor já pode chegar? Por favor. O Salmo 107, versículo 1 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Sabe o que significa sempre? Esse sempre vem com as promessas de Deus que diz o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias. Sempre é isso. É todos os dias o Senhor está conosco, nos abençoando, nos salvando, nos fazendo ter uma vida plena nele, por ele, com ele. Então seja grato ao Senhor. Amém, queridos? Que a gente possa se tornar cada vez mais íntimo do Senhor, conhecendo a sua palavra, que através dela a gente conhece o Senhor, separando um tempo sempre de oração e jejum. Nunca esqueça, a oração aproxima, o jejum aprofunda. Ser obediente, tenha uma vida de obediência a Deus. Queridos, vivam em comunidade. Eu sei que tem dias que a gente não quer vir para a igreja.
Você acha que tem dias que eu quero vir? Olha que eu moro pertinho. Mas tem dias que eu falo, nossa, nunca falei, viu, gente, mas estou só... Eu amo vir à igreja. Mas tem dias que a gente fala, nossa, não quero ir para a igreja, né? Estou cansado, Venha, porque aqui o seu humor muda, a sua vida muda, o seu astral muda, a sua forma de pensar muda, a sua forma de encarar a vida muda. Por causa da igreja não, por causa da palavra que é ministrada aqui. É a palavra que transforma. Então venha, vive em comunidade. E nunca esqueça, tenha um coração eternamente grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele fará. Amém, queridos? Vamos orar, se levante, por favor. Vamos orar a Deus, pedir que Deus confirme essa palavra no nosso coração e que a gente possa viver de forma íntima e profunda, que é isso que faz a diferença. Entenda uma coisa, a diferença está na intimidade, a diferença está na entrega. A diferença está na sua dedicação e compromisso e fidelidade com Deus. Não existe outra forma de ser cristão. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por quem Tu és em nossas vidas. Pai, não merecemos. É verdade, não merecemos tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz. Mas o Teu amor não tem a ver com as situações da vida. O Teu amor, a Tua fidelidade não tem a ver com aquilo que sentimos ou pensamos, não. O Teu amor é a Tua essência, é quem Tu és. E o Senhor nos ama profundamente, de forma íntima e profunda. O Senhor é Pai, o Senhor é Senhor e Deus. Por isso, Pai, nesta noite eu te peço, visita agora cada coração. Visita agora cada alma, cada espírito, e derrama, Senhor, do Teu bálsamo, da Tua graça, do Teu favor. Derrama, Senhor, esse sentimento de compromisso, esse sentimento de querer estar cada vez mais, Senhor, próximo, cada vez mais, Senhor, na Tua presença. Que possamos verdadeiramente, Senhor, nos tornar não só filhos, mas filhos íntimos do nosso Pai. Porque queremos, Senhor, uma vida plena, porque o Senhor mesmo diz na Tua palavra, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso, Pai, Pai, aproveita essa noite que estamos aqui reunidos como igreja, como comunidade, expressando a nossa vida de cristão. Venha, Senhor, ao encontro de cada um de nós e venha nos visitar de forma profunda. Renova a Tua presença, renova o Teu Espírito sobre nós, que o Teu fôlego de vida venha a ser renovado, que o Teu ânimo venha a ser renovado, que a Tua graça venha a ser renovada, que a Tua unção, o Teu poder, a Tua sabedoria esteja sobre cada um de nós, que possamos sair daqui, Pai, completamente diferentes da forma que entramos, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor, porque é disso que precisamos para viver, é disso que precisamos para nos tornar mais íntimos, é isso que precisamos para exercer a nossa função como filhos e filhas amados do Senhor. Obrigado, Pai, te louvamos e te adoramos hoje e sempre, amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.